Shalom e Baruch Hashem por mais um dia santo do Eterno, por mais um dia abençoado que o Todo-Poderoso nos concedeu com vida, por mais um dia que nós temos a oportunidade de conhecermos os seus caminhos, conhecermos a sua verdade, nos assentarmos sobre os seus pés e aprendermos sobre ele. Conhecermos o seu amor, conhecermos como ele verdadeiramente é, conhecer os seus ensinos puros, sem mancha, sem mistura, sem pedra. Baruch Hashem, pelo amor dele, que é tão grande, que excede todas as nossas multidões de falhas, de pecado. Baruch Hashem, porque o Todo-Poderoso nos ama de tal maneira que ele nos ensina, mas não apenas nos ensina, ele cria meios para que nós não venhamos esquecer os seus ensinos. Baruch Hashem, porque ele nos ama sem medida, porque ele nos ama sem esperar nada em troca, porque ele nos ama. E Baruch Hashem, porque ele nos apresenta todos os dias esse amor em forma de misericórdia. Eu me chamo Kessia e nós estamos aqui no canal Techuvá Total para mais uma vez juntos, reunidos em amor ao Eterno, possamos fazer um pequeno resumo de toda a nossa porção da semana. É um privilégio imenso para nós, para mim que estou aqui sentada e para você que está aí do outro lado, que parou porque conhece a palavra do Eterno, porque sabe que a palavra do Eterno é fiel e ela é verdadeira e ela não muda. É por isso que nós, nesse dia santo que ele separou para si, nós paramos e entregamos ao Eterno o que nós temos, o nosso amor. Baruch Hashem, porque ele é maravilhoso e porque ele nos ama. E essa semana teremos mais uma porção. O Eterno, pela sua misericórdia, que nos ensina os seus caminhos, ele também nos ensina meios de não esquecer os seus caminhos, de não esquecer a sua palavra. Ele nos criou, gente. Ele sabe como o ser humano é. Ele sabe que o ser humano esquece. É por isso que ele repete o tempo inteiro, para que nós possamos relembrar. É por isso que ele cria meios para que nós não venhamos esquecer, como a canção que ele deu a nós, né? Que ele deu ao povo de Israel, para que não viessem a esquecer a sua palavra, a esquecer os seus ensinos, a esquecer que ele ensinou e que quando não andamos nos seus ensinos, vem sobre nós as consequências. É um pai que ensina o seu filho. E quando o pai ensina o seu filho, não é porque ele quer ser um ditador na vida do seu filho, é porque ele conhece. Ele vai ensinar o seu filho a não passar por tudo aquilo que é desnecessário passar. E assim é o Eterno. Ele é um pai. Ele ensina e ele dá meios para que não venhamos esquecer o nosso ensino. E essa canção é prova disso, é uma testemunha de que o Eterno nos ensina e de que ele cria meios para que não venhamos nos esquecer dos seus ensinos. E esse é um meio, o Shabat é um meio de nós não esquecermos os seus caminhos, porque todo Shabat nós paramos, nós respiramos, nós descansamos, nós santificamos e, principalmente, nós aprendemos com o Todo-Poderoso. É maravilhoso, né, meus amados? Ter a chance, a oportunidade de conhecermos o caminho do Todo-Poderoso. E vamos lá, antes de começar a nossa porção dessa semana, que é magnífica como todas as outras, né? Eu quero relembrar vocês, né? Depois de amanhã, gente. Depois de amanhã, não. Amanhã. Hoje é dia 23. Amanhã, a partir do pôr do sol, né? Nós temos a oportunidade, mais uma vez, dada pelo Eterno, Baruch Hashem por isso, se assim ele nos permitir com vida,
amanhã, ao pôr do sol, nós iniciaremos mais uma festa do Eterno, né? O dia das expiações. E eu estou aqui para relembrar vocês. Vocês tenho certeza que já estão preparados, né? Que já se prepararam a semana inteira, né? Que já estão bem hidratados, né? Para a gente conseguir passar por esse dia, né? Humilhando nossas almas, confiando no Eterno, pedindo pelas nações, pedindo pelos nossos e pedindo por nós mesmos. Então, quanto privilégio nós temos de conhecer essa festa, o dia das expiações. O Eterno é maravilhoso, ele não nos deixa sem a expiação e nos dá um dia para isso. Então, a próxima festa, depois da festa de Yom HaKippurim, né? É a festa de Sukkot, que vai ser no dia 29, gente, tá bom? Então, é só para relembrar vocês, para que a gente venha se preparar. Então, no próximo Shabat, nós iniciaremos a festa das cabanas. Você já está preparado, já preparou o material para fazer a sua cabana, né? Aqui em casa já está tudo pronto, só esperando o dia para montar e esperando ansiosamente, porque é uma festa que nós realmente amamos. Então, dia 29/9, nós temos a festa de Sukkot, a festa das cabanas, né? Mais conhecida como festa dos tabernáculos, tá? Então, vamos nos preparar para as festas do Eterno. E recado dado, né? Lembrete dado, vamos começar a nossa maravilhosa porção da semana. Ha'azinu é o nome da nossa porção dessa semana, que em português nós podemos traduzir como ouçam, né? Nós devemos ouvir, mas não é apenas ouvir com os nossos ouvidos, como estamos vendo aqui nessa foto, né? Nas fotos que eu coloquei. As pessoas com os ouvidos atentos para ouvir. Mas não é apenas ouvir, né, o som, mas é prestar atenção, dar ouvidos. Ou seja, prestar atenção e dar ouvidos é como quando você fala com seu filho. Ouve, meu filho. Ouve o que eu estou te falando. Quando você diz assim, meu filho, ouve o que eu estou te falando, por favor, não é que você quer que ele ouça o som da tua voz apenas, mas é porque você quer que ele preste atenção ao que você está ensinando para que ele haja conforme aquilo que você está ensinando. Então, é isso que é Ha'azinu, é dar ouvidos para agir, para fazer conforme aquilo que foi dito. Mas ouvir e prestar atenção e dar ouvidos ao quê? A quê? Salmos 78:1. Prestem atenção, meu povo, a minha Torá, o meu ensino. Inclinem seus ouvidos para a minha palavra. É a palavra do Eterno que nós devemos dar ouvido. E sabe, gente, eu meditando e geralmente quando eu vou preparar tudo, eu faço isso de manhã bem cedo ou de madrugada, né? Antes de todo mundo acordar. E eu tava na minha cozinha, que é onde eu trabalho, onde eu gosto de sentar e trabalhar. E nesse dia que eu estava preparando esse slide, né? Justamente o início, tava o sol, o céu estava claro, incrível isso. E na mesma hora que o céu estava claro, estava caindo uma chuva grossa, inexplicável. E com essa chuva grossa, eu conseguia ver tudo, mesmo com a chuva e com o sol ao mesmo tempo. Mas estava tudo claro, eu conseguia ver tudo. E eu comecei a olhar para as montanhas e comecei a olhar para aquela paisagem e para a chuva e para o sol ao mesmo tempo. E aí o alarme tocou. E quando o alarme tocou, foi uma música que diz, Ele me ama.
E aquilo tudo se misturou na minha mente, sabe? E eu fiquei pensando e olhando a claridade do sol, como tá agora, um sol muito bonito lá fora, a chuva caindo ao mesmo tempo, e ouvindo aquela música dizendo que o Eterno me ama. E eu fiquei pensando, como é maravilhoso o Eterno. E todas a sua criação, e tudo nos remete ao amor dele. Nós precisamos do sol para sobreviver. Nós precisamos da água para sobreviver. E ele dá tudo ao mesmo tempo, para que nada nos falte. É por isso, gente, que a criação do Eterno declara a sua glória. Declara o seu amor. Nós conseguimos, quando nós abrimos os nossos olhos para ver, nós conseguimos não apenas ver, mas ouvir o seu amor na sua criação. Porque a sua criação, ela declara a glória do Eterno. E quando nós damos ouvidos, quando nós razinamos, quando nós prestamos atenção, nós conseguimos ver e ouvir em todas as coisas, na criação do Eterno, em todas as coisas. Isso é maravilhoso. Nós devemos dar ouvido, prestando atenção e vivendo aquilo que o Eterno tem para nós. Vamos lá começar a nossa porção, que está em Devarim, capítulo 32. Eu esqueci de falar isso. Vamos lá. Capítulo 32 é uma porção pequena, né, que vai até o versículo 52. Eu espero que a gente consiga fazer ela toda, tá? Mas se a gente não conseguir, pelo menos o que a gente conseguir, a gente vai fazer. Vamos fazer. Ouçam, ó céus, quando falo. Escute, terra, as palavras da minha boca. Eu fiquei pensando nesse verso e, ao pensar nesse verso, ao meditar nesse verso, eu lembrei da porção Nitzavim, sabendo que tudo que nós estamos vendo em todo o livro de Devarim durante essas semanas, sabendo que tudo aquilo aconteceu em um dia apenas, né? Em algumas horas, no discurso de Moshe. E Moshe, ele chama os céus e a terra como testemunha contra o povo. Contra o povo que não ouvia a palavra do Eterno. E meditando e juntando essas duas coisas, eu comecei a me perguntar, e eu passei a semana inteira me perguntando isso. E essa madrugada, eu acordei umas 3 da manhã e fiquei meditando na minha cama sobre isso e perguntando do Eterno, por que os céus e a terra como testemunha? E o Eterno diz, ouçam, ó céus, quando eu falo, escute, terra, as palavras da minha boca. Eu fiquei meditando, gente. E como um estalo veio no meu coração. O Eterno, ele criou os céus e a terra em 6 dias. E todas as vezes que o Eterno terminava de criar algo, por exemplo, a terra, né? Quando o Eterno criou a terra, ele disse que haja, né, que produza, que a terra produza relva. E a terra produziu relva. Que a terra produza árvores e árvores frutíferas. E ele foi falando que produza, que produza, que produza. Mas, gente, se você prestar atenção, o Eterno falou com a terra e com os céus e com o mar e com a criação. Vamos tirar o homem de lado, tá? O homem hoje agora tá de lado. Vamos colocar ele de ladinho. Vamos falar em toda a criação, mas nesse momento nós deixamos o homem de lado. O Eterno fez os céus e a terra e ele disse, produza, 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 apenas uma vez. E a terra produziu, e a terra até hoje produz. Apenas uma vez o Eterno disse, produza, e a terra obedece. A terra que não tem ouvidos, ela obedece o Eterno.
O Eterno falou uma vez apenas para a terra, e a terra obedece até hoje, e eu tenho certeza que obedecerá até o dia da sua existência, até o último dia da existência, né? Se a gente puder dizer assim, até o fim. O Eterno falou com os céus e os céus ouvem o comando do Eterno. O Eterno não precisa estar dizendo todo dia para a terra, para o céu, faça, haja, né? Ou ouve e haja. Não, ele não fala para a terra e para o céu todos os dias. Ele falou apenas no dia que ele criou. E haja, e produza, e a terra e os céus, que não têm ouvidos, faz o que o Eterno comanda, faz o que o Eterno ensinou até os dias de hoje. Mas não é assim com o ser humano. O Eterno ensina ao ser humano todos os dias, mas o ser humano não dá ouvido. O Eterno fala ao ser humano, cria uma canção, mas o ser humano não dá ouvido. Enquanto os céus e a terra, que não têm ouvido, ouve a voz do Eterno. E ele diz que meu ensino caia como chuva, que meu discurso se condense como orvalho, como a chuva ligeira sobre as folhas da relva e como aguaceiro sobre as plantas em crescimento. É assim que é o ensino do Eterno para o ser humano. Ele vem na medida certa para o ser humano. Primeiro ele cai como orvalho sobre a terra sedenta. E aí, depois que aquela terra absorve o orvalho, ela está pronta, né, para receber a chuva ligeira. E depois da chuva ligeira, ela está pronta para receber o aguaceiro. Porque a palavra, os ensinos do Eterno não cessam para o ser humano. É por isso que os céus e a terra são testemunhas contra o ser humano, porque eles ouviram o Eterno apenas uma vez. O Eterno comandou e eles ouvem, os céus e a terra ouvem a palavra do Eterno, sem precisar o Eterno tá repetindo. Já o ser humano, como água, o Eterno dá o seu ensino. E o ser humano, ao contrário da terra que absorve tudo aquilo que o céu manda, ele não absorve. Pois eu proclamarei o nome de Adonai. Venham, declarem a grandeza de nosso Elohim. Os céus e a terra declaram a grandeza do Eterno. Mas o ser humano não ouve, não presta atenção. A rocha, a sua obra é perfeita, pois todos os seus caminhos são justos. Os céus e a terra sabem disso. Eles ouvem a rocha, eles sabem que a palavra do Eterno não muda. E bastou uma vez para eles obedecerem. Eles sabem que os caminhos do Eterno são justos e bastou uma vez para eles obedecerem. O Elohim, digno de confiança, que não erra, ele é justo e reto. Os céus e a terra proclamam a glória, a justiça e o amor do Eterno. Mas nós pouco ouvimos. Ele não é corrupto. O defeito está em seus filhos, uma geração desleal e pervertida. Ele é perfeito. Ele é a rocha não tem variação. A rocha, ela é estável, ela é firme. Ela não tem defeito. O defeito está em nós, em não ouvir. O defeito está nos seus filhos, que não ouvimos o seu ensino. E que, ao contrário dos céus e da terra, que bastou uma vez para ouvir, nós precisamos ouvir
ouvir, ouvir. E até canção o Eterno faz, para que não venhamos a esquecer. Mas nem assim nós conseguimos ouvir. Essa canção, ela vai nos mostrar, nos retratar justamente isso, né? Que o ser humano, o Eterno ensina e dá tudo aquilo que ele necessita para que ele venha ouvir. Todos os meios para que ele venha aprender. Levanta pessoas para aprender hebraico, para nos ensinar. Levanta pessoas para se doar, para nos ensinar sua palavra. Mas nem assim nós somos capazes de sentar, de aprender, de viver e de ouvir. Bastou uma vez, a terra ouviu, os céus ouvem. Mas nós nem sequer agradecemos aos ensinos que o Eterno nos dá. Nós somos falhos, desleais, pervertidos. Basta qualquer coisa para perverter o ensino puro, para encher o nosso solo de pedras, afastando assim a nossa rocha, tirando assim do nosso solo a nossa rocha que nos faz firme nos caminhos do Eterno. Nós somos desleais. Nós pervertemos o ensino do Eterno. Nós modificamos. Nós mudamos o que é perfeito. O ser humano muda aquilo que é perfeito. E se é perfeito, você não precisa e não pode tirar e nem acrescentar. E é isso que ele fala o tempo inteiro. Vocês, membros de um povo tão tolo, tão carente de sabedoria, é desse modo que vocês compensam a Adonai, pervertendo a sua palavra, mudando os seus ensinos. Ele é seu pai, que os criou para ser dele. Ele criou os céus e a terra, e eles ouvem o seu Criador, o seu pai. Foi ele quem formou e preparou. Lembrem-se de como foram os dias antigos. Pensem sobre os anos de geração a geração. Pergunte a seu pai, ele dirá a vocês, e também o farão os seus líderes. Eles darão a vocês as informações. E tudo que nós conseguimos ver, você pode dizer assim, mas eu não sou de Israel, não vi tudo isso. Olha para os céus. Olha para a terra. Olha para a criação, ela proclama a glória do Eterno, o amor do Eterno, o ensino do Eterno. Não tem para onde corrermos. Se nós olhamos para cima, a glória do Eterno. Se nós olhamos para baixo, a glória do Eterno. Se eu olho para você, a glória do Eterno. Não tem para onde correr. Tudo é testemunha contra nós. Quando não ouvimos, quando não obedecemos, quando não queremos, quando pervertemos, quando somos desleais. Amanhã nós temos a oportunidade de aquebrantarmos o nosso coração e fazer techuvá. Nós temos a oportunidade de olhar para o céu e a terra como testemunha de que eles são fiéis ao seu Criador. E o Eterno é tão bom que ele nos dá a oportunidade de passarmos mais uma vez por esse dia e conhecermos e reconhecermos a sua misericórdia, sabendo que nada do que nós fazemos é puro, é verdadeiro, mas reconhecendo que a graça do Eterno nos basta. Vendo que a terra e os céus não têm ouvidos, mas eles ouvem. E nós, que temos todos os sentidos, somos falhos. Que o Eterno possa nos ensinar ainda mais
nesse dia de Yom HaKippurim, nesse dia de expiação. Quando Elion concedeu a cada nação sua herança ao dividir a raça humana, ele distribuiu as fronteiras aos povos de acordo com a população de Israel. Somos filhos do Eterno, mesmo quando não queremos. Nós somos filhos dele. Nós fazemos parte do seu povo, mesmo quando nos desviamos. Porque o Eterno fez todas as coisas. Todas as coisas. Se filhos para perdição, não sei. Isso é uma escolha nossa. No entanto, a porção de Adonai era seu povo, e Jacó tornou-se a sua herança. Ele dividiu todos os povos de acordo com a população de Israel. Mas o seu povo, aquele que se torna o seu povo, é a sua porção, é a sua herança. Se filho para perdição, eu não sei. Se filho para herança, somos nós que escolhemos. Quando? Quando nós damos ouvidos ao Senhor, ouvidos ao Eterno. Ele estabeleceu seu povo na região desértica. Em um deserto uivante e desgastado, ele o protegeu e cuidou dele, guardando como a menina de seus olhos. No deserto, mas sempre com o nosso pastor. No deserto, mas sempre com ele junto conosco. A menina dos seus olhos é como aquele homem que está na tua frente e você consegue se ver no seu olho, né? Tão pequenininho. É assim que nós estamos diante do Eterno. Ele está diante de nós, conosco dentro de seus olhos, sempre, sempre. Como a águia desperta a sua ninhada, esvoaça sobre os filhotes, estica as asas, tomando-os e os carregando enquanto voa. Assim é o Eterno conosco. Assim é o Eterno com o seu povo, com seus filhos. Às vezes nós não conseguimos entender a grandeza do amor do Eterno, porque nós não sabemos o que é o amor. Como a águia que desperta os seus filhos, que se esvoaça e que carrega esses filhos em suas asas. Assim é o Eterno. Se estamos no deserto, ele é uma coluna de fogo e uma nuvem para nos proteger. Estamos no deserto, caminhando no deserto. Não é fácil, não é bom, mas ele está conosco. Esse cântico, ele começa falando sobre a deslealdade do ser humano em não aceitar o seu ensino que vem na medida certa, como orvalho, aqueles que estão com a terra sedenta, como aguaceiro, né? Como chuva. Mas lá e fala que o ser humano não aceita, ele rejeita, né? Mas lá no final, ele vai dizer: o ser humano não ouve, o ser humano não aceita, mas mesmo assim, ele traz expiação, mas mesmo assim, ele traz o retorno, ele dá a oportunidade do retorno para o ser humano. Apenas Adonai guiou seu povo, nenhum deus estrangeiro estava com eles. Ele os fez montar nos altos da terra. Eles comeram o produto dos campos. Ele o fez tomar mel das rochas e azeite de oliva do rochedo. Esse é o amor do Eterno. Coalhada de vacas e de leite das ovelhas, com gordura de carneiro de Bazã, e cabras com a mais fina farinha de trigo, o maná. E vocês beberão vinho espumante do sangue das uvas.
Mas Jesurum engordou e chutou, né? Engordou, engrossou, ficou obeso, abandonou a seu Elohim. Ele já havia falado isso antes. Que depois que eles entrassem na terra que o Eterno prometera, eles engordariam e por causa disso esqueceriam o Eterno. Seu Criador, ele desprezou a rocha, a sua salvação. É assim que o ser humano faz todas as vezes que ele rejeita o Criador. Eles o incitaram ao ciúme com deuses estrangeiros, provocaram-no com abominações. Sacrificaram a demônios, a deuses que nunca conheceram, novos deuses surgidos há pouco, aos quais seus antepassados não temeram. Ou seja, a deuses feitos por eles mesmos, né? Vocês ignoraram a rocha que os gerou, esqueceram-se de seu Elohim, que os fez nascer. Adonai viu e encheu-se de desprezo pela provocação de seus filhos e filhas. Ele disse: esconderei deles o meu rosto e verei o que será deles, pois são uma geração perversas, filhos indignos de confiança. O Eterno, ele confiou a nós o direito de escolha. Ele nos ensina o tempo inteiro, ao contrário dos céus e a terra, que ele falou apenas uma vez, e eles obedecem durante toda a sua existência e obedecerão durante toda a sua existência. O ser humano, o Eterno, deu confiança de escolha. Ele deu escolha ao ser humano. Ele deu oportunidade ao ser humano de escolher ou não os seus caminhos. Ele ensina, ele faz um cântico para que nós venhamos lembrar e nunca esquecer quão falho nós somos. Eles incitaram meu ciúme com um não-Deus e provocaram-me com suas vaidades. Eu incitarei o ciúme deles com um não-povo e os provocarei com uma nação vil. Pois minha ira foi acesa. Ela queima até as profundezas do céu, devorando a terra e suas colheitas, incendiando as raízes das colinas. Enviarei desastres sobre eles e usarei todos os meus arcos contra eles. Contra quem? Contra aqueles que rejeitam os ensinos do Eterno. Fadigados pela fome, serão consumidos pela febre e pela derrota amarga. Eu lhes enviarei as presas de animais selvagens e o veneno de répteis que rastejam sobre o pó. Do lado de fora, a espada deixará seus filhos, deixará pais sem filhos. Do lado de dentro, há pânico, com a morte tanto de moço quanto de moça, criança, anciãos de barba grisalha. Considerarei o extermínio deles, apagando-lhes a memória dentre a raça humana. Não aceita o conselho, o ensino do Eterno. E aquilo que se planta, se colhe. E quando nós, ao contrário dos céus e da terra, não aceitamos os ensinos do Eterno, ele vira o seu rosto. E ai daquele a quem o Eterno vira o seu rosto. Ah, meus amados, vamos usar com sabedoria aquilo que o Eterno nos dá. Ele nos deu um dia para fazermos a expiação.
Vamos elevar nossa alma ao Altíssimo em arrependimento, para que nós possamos alcançar essa misericórdia do Eterno, que não está longe, ela está perto. Ele não dificulta, mas ele ensina. Mas temi a insolência do inimigo, temi que seus adversários pensassem de modo equivocado. Nós mesmos o fizemos. Adonai nada teve a ver com isso. Ou seja, o mal, né? As maldições viriam ao povo, mas o Eterno, com linguagem humana, fala aqui no verso 27 que ele temia. Ele sabia, né? Mas é uma linguagem humana para que nós possamos entender, né? Que os inimigos do seu povo achassem que havia feito aquilo com as próprias mãos e que o Eterno nada teria feito, né? Nada teria com aquilo. Eles são uma nação desprovida de bom senso. Falta-lhes discernimento. Se fossem sábios, descobririam seu destino e o entenderiam. A sabedoria vem do Eterno. A sabedoria vem quando nós temos bom senso, quando nós conseguimos discernir. A sabedoria vem quando nós descobrimos o nosso destino, entendemos que o nosso destino só é bom quando nós estamos no caminho do Eterno. Pois como pode um indivíduo caçar 100 pessoas e 2 homens colocarem 10.000 em fuga, a menos que a rocha os tenha vendido? E a seus inimigos, a menos que Adonai os tenha entregado. Ou seja, os inimigos do povo do Eterno não têm sabedoria para ver que o próprio Eterno entregou seu povo em suas mãos. Porque se não fosse o Eterno, né? Se não fosse o Eterno entregar o seu povo nas mãos dos seus inimigos, ele jamais derrotaria um povo do Eterno. Vamos continuar, gente. Pois nossos inimigos não possuem rocha como a nossa, até eles podem perceber isso. Ao contrário, sua vinha procede da vinha de Sedom, dos campos de Amorá. Suas uvas são venenosas e os cachos são amargos, seu vinho e fúria dos crocodilos e cabeça de víboras cruéis. Isso não estava oculto em mim, selado em meus depósitos? A vingança e a retribuição são minhas, para quando o pé deles escorregar. Pois se aproxima o dia da calamidade, sua destruição se apressa sobre eles. Se não querem os ensinos do Eterno, se não querem ter os céus e a terra como testemunha fiel, porque os céus e a terra são fiéis. Você não vê o mal ultrapassando a terra. O Eterno colocou limite. E eles obedecem. O Eterno disse que você que reproduz a relva, árvores frutíferas. E a terra obedece. Mas quando o ser humano que ouve, que tem sensos, não ouve, não presta atenção, não vive, o Eterno vira seu rosto. E aí, quando o ser humano faz deuses para si, deuses sem vida, né? Achando-se como Deus, capaz até de criar um Deus para si mesmo, aí ele vai ver que o seu Deus é morto. Aí a vingança, a retribuição são do Eterno. Sim. Adonai julgará seu povo, terá dó de seus servos, quando vir que a força deles se esgotou, que nenhum será poupado, escravo ou livre. Então
Ele perguntará: onde estão seus deuses? A rocha em quem confiaram? Vocês não fizeram deuses para vocês? Cadê ele? Aonde o Deus de vocês está? A rocha de vocês? Cadê a rocha? Despedaçou? O dia da calamidade chegou. Por que o Deus que vocês criaram para vocês não os livra? Como eu o livro? Como o Eterno livra o seu povo no deserto? Como o Eterno livra o seu povo de toda calamidade? Como o Eterno deu pão, deu mel, deu, como a gente viu, deu leite, deu trigo fino. Cadê o teu Deus que não te dá nada disso? Só toma. Você tem que carregá-lo. Quem comeu a gordura de seus sacrifícios e bebeu o vinho de suas ofertas, versos 38, desculpa. Que ele se levante e os ajude. Não foi para eles que vocês deram os sacrifícios de vocês? Então que o teu Deus se levante e haja por você, né? Que ele se levante e os ajude, que ele os proteja. Vejam, agora que sim, eu sou e não há Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e curo. Ninguém é capaz de livrar alguém da minha mão. O ser humano pode fazer deuses para si, mas os seus deuses não são capazes de livrá-los da mão do Todo-Poderoso. O poder está na sua mão. É somente Ele que é. Não existe outro além dele. É Ele que dá a vida. É Ele que tira a vida. É Ele que fere. É Ele que cura. É Ele que livra. Ninguém é capaz de escapar da sua mão. Se nós estamos no céu, lá Ele está. Na terra. É testemunha dele. Eleva a mão ao céu e juro, tão certo quanto vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada flamejante e exercer juízo com a minha mão, vingar-me-ei dos meus inimigos. Retribuirei a quem me odeia. Gente, muitos fazem de Ra-Satã inimigo do Eterno. Mas quem são os verdadeiros inimigos do Eterno? Quem são os verdadeiros inimigos do Eterno? São aqueles que não o ouvem. São aqueles que não prestam atenção à sua palavra. São aqueles que o Eterno ensina. Incansavelmente ensina. Incansavelmente cria meios para que o ser humano aprenda. Fazem de Ra-Satã inimigo do Eterno. Mas inimigo do Eterno é aquele que não presta atenção aos seus ensinos. É aquele que odeia o Eterno. Por quê? Quem é que odeia? Né? Quando você fala com alguém que te odeia, aquele alguém vai te ouvir? Lógico que não. Ele vai fazer de tudo para que não ouçam o que você está dizendo. Ele vai fazer de tudo para que as pessoas não deem ouvido a você. Para que você se dê mal. Para que os teus ensinos sejam mudados. Para que aquilo que você faz seja destruído. Esse é o verdadeiro inimigo. Aquele que muda o que você fez. Aquele que não aceita o que você faz. O que você determina, o que você ensina. Inimigos do Eterno são aqueles que não dão ouvidos à sua palavra. Estabelecerei
Embebedarei meu arco no sangue, minha espada devorará a carne e o sangue dos mortos e dos cativos, carne da cabeça cabeluda do inimigo. Vocês viram aqui, ó, que o Eterno vai embebedar o seu arco no sangue dos mortos? Como assim? Dos mortos. Gente, vida só tem no Eterno. Se você não tem o Eterno, se você é inimigo do Eterno, você está longe da vida. Você já é uma pessoa que não tem vida, porque você está longe da vida. Só o Eterno é vida. Só Ele tem a vida na sua mão. E Ele quer dar a vida para o ser humano. Esse é o desejo do coração do Todo-Poderoso. Ele faz de tudo para o ser humano ouvir. De todas as formas, Ele chama a atenção do ser humano para que o ser humano ouça e viva. O Eterno não precisa que nós venhamos ouvi-lo, porque Ele precisa. É nós que precisamos ouvir. É nós que precisamos obedecer. É nós que precisamos de expiação. É nós que necessitamos de vida. O Eterno não morre. O Eterno é para sempre. Ele é eterno. É nós que não temos vida. A vida está com Ele, a vida é dele. Ele é a vida. E se nós estamos longe dele, nós estamos longe da vida, gente. Cantem, nações, a respeito de seu povo, pois ele vingará o sangue de seus servos. Trará vingança contra seus adversários e fará expiação pela terra de seu povo. Quem é seu povo, gente? Seu povo é aquele que razina, é aquele que ouve. O Eterno, ele começa esse cântico que termina aqui, pedindo para que os céus e a terra ouçam. Mas os céus e a terra o ouvem. Eles são testemunhas contra nós, porque eles ouvem. Ele fala com os céus e prontamente o céu ouve. Ele fala com a terra que não tem ouvido e prontamente a terra ouve. Mas mesmo os seus servos não ouvindo, mesmo os seus servos criando deuses para si e sendo espalhados pelas nações e sofrendo as consequências daquilo que ele mesmo trouxe para ele. Mesmo assim, o Eterno é misericordioso. Mesmo assim, o Eterno é maravilhoso. Mesmo assim, o Eterno se vingará de todos aqueles que maltrataram, que mataram os seus servos. Mesmo assim, o Eterno fará expiação pela terra de seu povo. Tem como compreender esse amor, gente? Tem como entender esse amor tão grande e maravilhoso? Um amor capaz de criar um cântico como testemunho que o Eterno deu ao seu povo. Que o Eterno deu ao seu povo como prova de que ele nos ensina e nos preserva. Preste atenção, preste muita atenção naquilo que o Eterno fala. Porque ao contrário daqueles que são inimigos do Eterno porque não os ouvem, nós nos tornamos povo do Eterno quando nós ouvimos a sua voz, quando nós nos atentamos aos seus ensinos, quando nós aceitamos a sua expiação. O Eterno é maravilhoso. Ele não quer que ninguém se perca. A felicidade do Eterno é que todos tenham vida.
que todos tenham bênção, que todos sejam salvos. A felicidade do Eterno é dar vida ao ser humano. Mas o ser humano escolhe ser um morto. Mas o ser humano escolhe fazer deuses para si. Mas o ser humano, com todos os ensinos do Eterno, com a sua voz proclamando, ele não ouve, ele não quer, ele não procura, ele não para. Mesmo tendo todos os sentidos, ele não para enxergar, para procurar, para querer, para buscar, para ouvir. Se tornando assim inimigo daquele que tem e que dá a vida. E ali, no último capítulo, no último versículo 43, termina o cântico que o Eterno dá a Moshe. Só lembrando que as palavras desse cântico, o discurso de Moshe já terminou, né? Na última porção que a gente viu. Esse cântico já não é mais Moshe, já é o próprio Eterno, falando ao povo, depois do discurso de Moshe. Moshe chegou e anunciou todas as palavras dessa canção ao ouvido do povo e de Hoshea, o filho de Nun, Josué, né? Quando ele terminou de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: prestem muita atenção nisso aqui, gente. Levem ao coração todas as palavras de meu testemunho contra vocês hoje, para que as usem quando incumbirem seus filhos de serem cuidadosos e obedientes a todas as palavras dessa Torá, do ensino do Eterno. Os céus e a terra são testemunhas. A Arca da Aliança é um testemunho. A Torá do Eterno é um testemunho. A canção que o Eterno nos deu é um testemunho de que ele nos ensinou. E veja, quando Moshe fala aqui no verso 46, ele disse, levem ao coração. Ele não disse apenas ouça, né? Levem ao coração. Levem ao coração. Ou seja, essa Torá, ela não deve estar apenas nos nossos ouvidos, nos nossos lábios. Ela tem que estar dentro do nosso coração. Na terra do nosso coração, plantada, né? Recebendo essa água pura, como orvalho, como chuva, como aguaceiro, porque é assim que o Eterno nos alimenta. Todos os dias ele mandava o maná, como essa chuva ligeira. E todos aqueles que desejavam poderiam sair e pegar. Assim é a palavra do Eterno, que como água desce até a nós. E quando nós levamos ao coração, assim como Daniel, que mesmo na Babilônia, ele tinha a palavra do Eterno no seu coração, e mesmo ele na Babilônia, ele não deixou de viver pela palavra do Eterno. Ele não se tornou inimigo de Deus, do Eterno, de Elohim. Não. Ao contrário, ele fez o rosto do Eterno resplandecer pela sua obediência. Ele fez com que o Eterno fosse conhecido pela Babilônia pela sua obediência, por ouvir a palavra do Eterno, por dar atenção à palavra do Eterno. E firme na rocha, na palavra do Eterno, que é a nossa rocha, ele foi fiel, ele foi testemunha para a Babilônia que o Eterno é fiel. Devemos ensinar os nossos filhos, incumbir aos nossos filhos, ou seja, colocá-los a cargo, fazê-los entender e obedecer.
Quando nós ensinamos, nós oferecemos aos nossos filhos a vida. Porque quando eles são obedientes, quando eles ouvem, quando eles prestam atenção àquilo que nós ensinamos, não apenas com a nossa boca, mas com o nosso coração, com o nosso viver, eles conhecem o Eterno como verdadeiramente o Eterno é. E eles não se tornam inimigos de Deus, mas como Daniel, se tornam testemunha fiel, mesmo se eles estiverem na Babilônia. Pois esta não é uma questão trivial para vocês, ao contrário, ela é a sua vida. Por causa dela, vocês viverão muitos anos na terra que possuirão quando atravessarem o Iarden. Naquele mesmo dia, Adonai disse a Moshe: suba a cordilheira de Avarim, ao Monte Nevô, na terra de Moabe, diante de Jericó, e observe a terra de Canaã que dou ao povo de Israel como propriedade. No verso 47, gente, que maravilhoso. Pois esta não é uma questão trivial para vocês, ao contrário, ela é a sua vida. Sabe, gente? Todas essas testemunhas, céus, terra, a arca, o cântico, a Torá, não são testemunhas para nos mostrar a morte, para nos trazer a morte. Tudo que o Eterno nos dá não é para nos trazer a morte, mas é para que nós possamos ouvir. Se nós ouvimos uma testemunha e sabemos que nós estamos errados, e voltamos e nos arrependemos, o Eterno jamais vai nos jogar fora. E esses testemunhos não são para nos trazer morte. Vocês acham realmente que o Eterno colocaria uma pedra de tropeço no nosso caminho? Não, claro que não. Isso é um mandamento dele. Não colocar uma pedra no caminho do cego. Nós somos cegos quando nós não andamos no caminho do Eterno. Nós somos cegos quando nós não ouvimos o Eterno. Ele jamais colocaria uma pedra de tropeço no nosso caminho. Esses testemunhos são para que nós possamos ver, são para que nós possamos ouvir, e são para que nós possamos nos arrepender e voltar para Ele. É por isso que Ele nos deu um dia, daqui a pouco, amanhã, nós temos a oportunidade mais uma vez de estar diante do Eterno, com nossa alma humilhada, clamando, não apenas por nós, mas por todos. Que o Eterno possa nos abençoar, para que nós possamos ouvir. Ele abençoa a gente, e Ele abençoa. Mas nós é quem escolhemos a bênção ou a maldição. Está nas nossas mãos o poder de escolha, de bênção ou de maldição, de morte ou de vida. Tudo está na mão dele, mas a escolha é nossa. E essa porção ela vai terminar falando, né? O Eterno falando a Moshe para que ele subisse ao Monte Nevor para ver a terra. Por quê? Porque então Moshe, você vai morrer na montanha, a qual subirá e será reunida ao seu povo, como Arão, seu irmão, morreu no Monte Hor e foi reunida ao seu povo. A razão disso é que vocês dois falaram com... Desculpa. A razão disso é que vocês dois faltaram com a palavra comigo naquele lugar diante do povo de Israel, junto à fonte de Merivá Kadesh, no deserto de Tissim. Você não conseguiu representar a minha santidade ali em meio ao povo de Israel. Por isso, você
verá a terra à distância, mas não entrará na terra que dou a você, que dou ao povo de Israel. Então essa porção ela vai terminar com o Eterno falando, e Moshe já sabia disso, nós sabemos que ele já sabia disso, né? Inclusive, ele está fazendo esse discurso, o livro de Devarim inteiro, porque ele sabe que esse seria o dia do seu aniversário, que é o dia do seu aniversário e que seria o dia da sua morte. Então, Moshe também é um homem que é obediente ao Eterno. Ele sabia, né? Ele ouve ao Eterno. Então, mesmo diante da sua morte, ele não deixa de ensinar o povo de Israel. Mesmo diante do seu último dia, imagina se você conhece e se você sabe que aquele é o seu último dia. Será que você ia perder o seu último dia ensinando sobre o Eterno a um povo que foi o povo que fez com que você não entrasse naquilo que o Eterno prometeu? Moshe foi esse homem. Moshe foi esse homem. Esse homem que com todo amor devotou, né? Concedeu, entregou a sua vida pelo seu povo, né? Ele viveu para o seu povo. Ele esteve diante do Eterno pelo seu povo. Ele ensinou o seu povo. Ele viveu os ensinos do Eterno com o seu povo, para que o seu povo pudesse aprender, né, gente? Então, assim termina a nossa porção dessa semana. E se o Eterno assim permitir, nós continuaremos semana que vem. Se eu não me engano, a semana que vem, se não for, vou dar uma olhada, porque eu não vi. Se não for a festa, né? Então, a nossa última porção é na semana que vem. É a porção de número 54, que está em Devarim, Deuteronômio. Deixa eu colocar aqui. Opa. Que está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 33 ao 34, verso 12, tá? Essa é a última porção desse nosso ciclo desse ano, né? Então, a partir da outra semana, nós já começaremos um novo ciclo já de Bereshit e estaremos, né? Se o Eterno nos permitir com vida, assim, aprendendo mais ainda, mais um ciclo, tendo a chance do recomeço, de recomeçar tudo de novo, de reaprender, porque é assim que o Eterno faz com o ser humano. Os céus e a terra bastou uma palavra do Eterno para que eles obedecessem por toda a sua existência, mas o ser humano tem ciclos, o Eterno dá ciclos para ele. O Eterno dá dias para ele. O Eterno dá semanas para ele. O Eterno tira um dia santo para ele, para que ele separe e aprenda sobre os seus caminhos. Todos os meios o Eterno dá para o ser humano, para conhecer o seu caminho, para saber a sua vontade, para conhecer o seu querer. Mas isso é uma escolha do ser humano. O Eterno não pode escolher pelo ser humano. Ele dá ao ser humano, mas o ser humano tem a escolha. Ele confiou no ser humano, dando escolha ao ser humano. Mas de você querer ser amigo de Deus ou querer ser inimigo do Eterno. Seus inimigos são aqueles que não ouvem a sua voz, que não andam segundo os seus caminhos, que não aceitam os seus preceitos, que não querem a sua vontade, que não seguem os seus caminhos, que não andam na sua luz, que trazem morte para si mesmo, que tornam-se mortos. Por quê? Porque viraram as costas para a vida, que é o Eterno, que é o Criador, o Rei do Universo. Os céus e a terra declaram a sua glória, ouvindo a sua voz, mesmo sem ter ouvidos. Nós declaramos a glória do Eterno, resplandecendo o seu rosto sobre nós, quando nós ouvimos o Eterno, quando nós conhecemos os seus caminhos,
Quando nós agarramos Yom Kippur, a expiação, e nos entregamos de corpo, alma e espírito o Todo-Poderoso, aquele que tem todas as coisas nas suas mãos e que nos concedeu e que nos concede a vida através dos seus ensinos. Você leu junto comigo que a vida está em obedecer esses ensinos. Nos traz vida. Sim, nós devemos aceitar o Eterno. Nós devemos aceitar os seus caminhos. Nós devemos aceitar a sua palavra e viver por ela. Isso nos traz vida, porque a vida está na mão dele. Então, gente, o meu Todá Rabá, o meu muito obrigada, tá? Se o Eterno assim nos permitir, nos veremos outra vez na segunda-feira, né, no Yom Kippur. Se o Eterno permitir, vou estar junto com os professores, tá bom? E a gente vai se reunir para elevar a nossa alma ao Eterno, para buscar expiação no Eterno, para engrandecer o nome do Eterno com a nossa alma humilhada diante dele. Que nós possamos ter os céus e a terra como testemunha em nosso favor. Porque quando nós obedecemos o Eterno, nós obedecemos na terra com todo o céu nos olhando. Eles serão testemunhas quando abrirem os livros que nós ouvimos, que nós, Razino, prestamos atenção à voz do Todo-Poderoso. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Eterno tenha muita misericórdia de você. E que o Eterno te traga a paz. E não apenas a paz, mas que ele te traga expiação. Que ele traga expiação para as nações. Que ele traga expiação para a humanidade. Que a humanidade possa olhar para os céus e a terra, que são testemunhos da sua glória, e ver essa glória, esse amor tão maravilhoso. Um Criador que poderia fazer tudo apenas com uma palavra, acha tudo. Não, ele usou 6 dias para fazer tudo, para preparar tudo, com muito cuidado, com muito amor, com muita sabedoria. Apenas para nos entregar a nossa casa. Quanto amor tem o Eterno por nós, gente. Quanto amor. Não rejeite esse amor. Não rejeite esse amor sendo inimigo daquele que te criou. Mas como os céus e a terra, que não têm ouvidos, mas ouvem, assim possamos ser nós. Como os céus e a terra que não têm sentido, mas obedecem à voz do Eterno, que assim possamos ser nós. Que o Eterno nos abençoe e que nós possamos ter um dia de expiação com muita elevação de alma. E vamos de brahá com o nosso querido Yosef. Nos veremos outra vez, se o Eterno permitir, quando a nuvem parar. Que o Eterno nos abençoe.
השלום ויעשה לך שלום. יברך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום. ברוך השם. אין לכם ומיטה, כך את אומרת, את נותנת לי בגדים בכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, אין זה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק הדבובה, הים המלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוק הדבובה, הים המלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי. זה נשמע מתוק מדבש, אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה. זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. אין לחם ומיטה, ככה את אומרת, את נותנת לי בגדים בכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, איזה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי. זה נשמע מתוק מדבש, אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה. זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב